Boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para tratarmos de mais um tema do nosso curso de gnose. Hoje um tema prático, né, que chama-se prática de meditação. A meditação, então, é uma prática desenvolvida por muitos segmentos das sociedades. Hoje está em moda, né, nas empresas, nos esportes, nas instituições místicas, religiosas, etc, etc. Então, praticamente é a mesma coisa que se desenvolve no processo de meditação. O que diferencia na prática são os seus objetivos. Então, se pratica a meditação para a obtenção de objetivos de melhora, né, física, de melhora psíquica e de melhora espiritual. Na nossa meditação de estudante de gnose, ela é direcionada para objetivos espirituais. Então nós praticamos a meditação para a obtenção de dividendos espirituais. A meditação praticada nesse sentido é denominada uma prática objetiva, porque ela tem um impacto grande, né, no processo do despertar da consciência. Quando ela é praticada com outros objetivos que não impacta esse processo de despertar da consciência, a meditação se reduz apenas em uma prática subjetiva. Então, no nosso caso, né, como essa trajetória, né, esse processo de despertar da consciência, onde entra a meditação. Na prática, né, nós nascemos com um percentual de essência livre, que é aquele componente dentro de nosso espaço psicológico responsável pela produção do bem, é a causa do bem em nós, o potencial para produzir os valores positivos. E nós, seres humanos, esse percentual é 3%, em média. Isso significa que nós temos, em média, 97% do outro material, que é o contrário do bem, que é o mal, ou seja, o material produtor dos nossos erros, dos nossos defeitos, percentual grande, 97% em nós, que é o ego, né? O ego é formado de eus, e cada eu tem dentro de si um percentual de essência presa. Então, esse ego, né, aprisiona 97% da essência. Então, aí já temos dois tipos de essências, né? Essência livre, 3%, e essência aprisionada, 97%. E aí nós temos a técnica, né, de construção da consciência. A consciência é o material, a ferramenta em nós, responsável pela percepção, né, pelo registro e compreensão dos fenômenos, dos fatos, de tudo aquilo que se passa dentro e fora de nós. Então, vamos supor que nós queiramos, né, ampliar esta ferramenta para perceber melhor, registrar melhor, compreender melhor todas as coisas. Então, vamos utilizar o processo da meditação em conjunto com a morte, chamada morte mística. Então, a gente, no processo da autoobservação e da morte, elimina de dentro deste eu o percentual de essência que estava enfrascado. Então, esse percentual retirado lá de dentro, né, que estava enfrascado, passa a ser livre. Então, a essência é liberada. Mestre Samael diz que a primeira essência resultante do nosso trabalho ele chama de essência primígena, primeira. Então nós já temos três tipos: essência livre, essência aprisionada e agora essência liberada. Então esse percentual de essência liberada ele precisa ser ativado, e a gente utiliza então a meditação para ativar esse percentual. Então vamos supor que inicialmente vamos meditar sem ter feito a liberação, sem ter feito nenhum tipo de morte, né, mística. Então nós vamos liberar no processo da meditação esses 3%.
Então eles vão sair daqui da terceira dimensão, vão para a sexta dimensão. Isto é uma projeção da consciência, projeciologia, né? Então esses 3% vão lá, vão ter as suas experiências, vão ser ativados e vão transformar em consciência. Então nem toda a humanidade tem 3% de consciência. Só tem 3% de consciência quando ativa toda a sua essência livre. E aí, esses 3%, vamos supor que foram ativados lá na sexta dimensão, eles voltam e vão encaixar na nossa psicologia novamente, vão ficar no campo gravitacional do ego, vão ter a força de atração, né? Pela terceira lei de Newton, atração, reação, né? Ação, reação, então vai ficar ali atraída pelo ego. Então volta aqui para o nosso mundo físico, para a nossa vidinha, para o sofrimento, para as repetições, as recorrências do nosso cotidiano viver, né? À noite vamos meditar, se não fizermos nada, vai repetir a mesma coisa. Então vamos supor que no outro dia nós já fizemos o processo de morte, liberamos alguma coisinha de essência, agora temos essência livre, vão aqueles 3% que a gente tinha e mais esta quantidade liberada. Medita, ela vai para a sexta dimensão, né? Escapa da terceira, vai ter a sua experiência, vai se ativar e transformar em consciência. Quando retorna, né? Encaixa no campo gravitacional do ego, repete-se a mesma coisa, mas a gente trouxe a experiência, né? Que fica gravada para sempre. Então já é um percentual a mais, vamos supor 4%. Amanhã continua no processo de morte, libera mais essência, medita, transforma em consciência, volta, encaixa, tem mais uma consciência, e assim sucessivamente. E assim então que vamos liberando essência pelo processo da morte em marcha, os defeitos, transformando em virtudes pelo processo da meditação. Então a meditação, nesse sentido, é uma prática objetiva, né, auxiliar da morte. Então a morte marcha, né, dos defeitos, começa com a auto-observação e termina com a meditação. Então essa prática, ela depende basicamente das outras práticas, né, básicas que nós já falamos aqui, entre elas a respiração, o relaxamento e a concentração. Sem um bom relaxamento, sem uma boa respiração, não se tem um relaxamento perfeito. E sem um relaxamento adequado, não se chega à concentração. E sem concentração, não tem meditação. Então, a concentração acontece quando nós estamos com um pensamento só focado numa determinada coisa, e chega-se à meditação quando não tem mais nem um pensamento. Então meditação é pensamento zero, é o vazio, né? A prática da meditação é aplicada pelo ser humano para os mais diversos fins, conforme nós já dissemos, para a obtenção do equilíbrio físico, psicológico e espiritual, etc. Para o estudante de gnose, a meditação é empregada para a ativação da essência liberada no processo da morte mística. Para transformar essência em consciência, para a fabricação de nossa própria alma. É que se aplica então o processo da meditação. Neste sentido, a meditação é uma prática que se relaciona com a morte de modo interdependente, morte mística, melhor falando, né? De modo interdependentemente. E se configura como uma prática objetiva. A morte mística do ego usa a autoobservação para detectar os agregados psicológicos, e a meditação se usa para ativar a essência liberada desses agregados neste processo, e vai transformar esta essência liberada, né, transformando-a em consciência. Há dados históricos
comprovando que a meditação é tão antiga quanto a humanidade. Assim, ela não é um originário de um povo, não é propriedade de um povo ou de uma região em particular. Ela desenvolveu em várias culturas diferentes e recebeu vários nomes. Ela esteve presente no Egito, na Índia, entre os povos maias, etc. Sem falar que esteve presente também nas raças raízes anteriores, né, à nossa atual raça raiz, que é a raça ariana. Então ela esteve na raça Atlântida, quarta raça, na raça Lemuriana, etc, etc. Apesar da relação historicamente verificada entre meditação e espiritualidade, ela pode, deve e vem sendo muito praticada como um instrumento para o desenvolvimento pessoal em um contexto não religioso, em empresas, academias de esportes, etc, etc, como já dissemos. Etimologicamente, então vamos estudar a etimologia dessa palavra. Então, repetindo, né, etimologicamente falando, a palavra meditação vem do latim de meditare, o que significa voltar-se para o centro. Então aí nós temos a etimologia e o significado desta palavra, né? Etimologicamente é meditar e significado de voltar-se para o centro. Então isso significa desligar-se do mundo exterior e conectar-se aos mundos internos, movendo a atenção para o centro de si mesmo. Em sânscrito, a meditação é chamada dhyana e é obtida pelas técnicas de concentração. Em sânscrito, concentração quer dizer dharana, mediante certas asanas. Essas asanas são chamadas de posições. Então, na língua chinesa, a meditação dhyana, né, tornou-se dhyana, termo que sofreu uma contração com o termo Tian, que veio para o japonês como Zen. Então nós conhecemos, né, muito, né, aqui no Brasil, principalmente a gente diz, essa pessoa está Zen, ou seja, ele está no estado Zen, quer dizer, no estado meditativo. Em Pali, dhyana significa concentrar-se intensamente o espírito em algo. Então, sabemos até aqui, né, a etimologia e o significado da palavra meditação. Então, costuma-se dar o nome de meditação equivocadamente a muitos outros estados psicológicos. Porém, do ponto de vista da gnose samaeliana, o estado de meditação somente é vivenciado quando a mente se torna vazia, sem pensamentos, isto é, sem atuação do ego. Em muitas, ou melhor dizendo, em muitas, né, músicas, ou em uma música, em um mantra, etc. Então, muitos chamam de meditação a prática de focar a mente em um único objeto, em uma estátua religiosa, na própria respiração, no coração, em muitas músicas, que a gente queria dizer, mas tomando por cada vez uma só. Então, uma música pode ser um mantra, etc. Porém, isto é um estado de concentração. Melhor se dizendo, né? Porque enquanto a meditação há pensamento, há zero pensamento, e na concentração há um só pensamento. Então, o pessoal confunde aí, né, um pouquinho o estado de meditação com o estado de concentração. O estado de concentração
está focado numa determinada coisa, há um pensamento, há um sentimento, né? E já na meditação não há nenhum pensamento, nenhum sentimento, é o vazio. Pelo auto-observar, podemos ver que nossas mentes, né, encontram-se continuamente pensando. A gente está, ora, no passado, né, que lendo a nossa memória, todo o nosso passado, as impressões que recebemos. Essas impressões estão depositadas nas nossas memórias, né? Essa memória cheia, esse espaço cheio, esses conceitos, né? A mente recheada de conceito é o nosso intelecto, é a nossa intelectualidade. Então estamos no passado na forma de retrospecção, retrospectiva, ou no futuro na forma de projeção, de expectativas, de esperanças. Com a aplicação da concentração é possível colocarmos a devida atenção em só uma coisa, diminuir a velocidade dos pensamentos, esse batalhar, essa antíteses, né? Esses raciocínios vão diminuindo até chegar à meditação para observar um silêncio mental em que momento no momento presente, né, que é vivenciado. Então isto é meditação, estar no presente, aqui e agora, que se constitui na filosofia da momentaneidade. Através da concentração é possível cessar os pensamentos do ego para que passe a atuar aí a essência que escapa e vai ao mundo causal. Então vai para a sexta dimensão, conforme já dissemos, para, mediante experimentos reais, se transformar em consciência, matéria que amplia a nossa capacidade de percepção. Então é uma matéria, uma ferramenta, né, que aumenta a nossa percepção, o registro e a compreensão dos fatos, dos fenômenos, acontecimentos, eventos, etc., né, conforme já dissemos. Para a meditação, apesar de afirmações contrárias, não há uma posição específica, depende de cada um. O importante é estar bem relaxado. A prática de meditação gnóstica requer o sono para não danificar a mente. Então é preciso que a gente durma. Pela lei da física, né, nós temos muitas leis, 48 leis na realidade, e uma delas é a lei da impenetrabilidade. Então, por essa lei da impenetrabilidade, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, para que a essência possa atuar, é preciso que o ego cesse, né? Porque os dois ocupam o espaço psicológico. Então não dá para os dois atuarem ao mesmo tempo. Então, para que um atue em sua plenitude, é preciso que o outro seja cessado. Então a prática da meditação guarda uma relação de interdependência com as práticas de respiração, relaxamento, concentração, onde uma depende da outra e todas dependem entre si, conforme já dissemos. Isso significa que sem respiração correta não se chega ao relaxamento pleno, sem o relaxamento não se consegue plena concentração, e sem a concentração, repetindo, né, o que já falamos, não consegue se chegar à meditação. Então, para a meditação, não há um tempo mínimo pré-estabelecido, pode-se iniciar com um período de poucos minutos, e conforme se aperfeiçoa esse tempo, pode aumentar até para horas, dias, etc., né? Quando entramos em meditação, vamos para a sexta dimensão, conforme já foi dito, que está além da eternidade. Aí estamos fora do tempo, perdemos toda a noção do tempo, porque não há passado e nem futuro.
e sim no eterno agora, o presente, e assim pode passar um minuto no nosso tempo físico, uma hora, dias, meses, anos, que é tudo igual, só nós damos conta de quanto tempo se passou quando retornamos ao nosso corpo físico, na terceira dimensão. A prática da meditação nos leva ao Nirvana, melhora a nossa concentração, e Nirvana, né, até o céu dos Nirvanis, é o céu, né? Amplia a nossa consciência. Na divulgação das práticas de meditação no mundo contemporâneo está a contribuição das técnicas milenares de meditação preservadas pelas diversas culturas tradicionais do Oriente. Na gnose moderna, no sufismo, nas filosofias religiosas do Oriente, como no brahmanismo, budismo, suas variações como o budismo tibetano e o budismo zen, o tantra, o janaísmo, bem como nas artes marciais, como o tai chi chuan, o chuan. A meditação é vista como um estado que ultrapassa o intelecto, onde a mente é posta em silêncio para dar lugar à contemplação espiritual. Esse calar a mente induz uma volta ao meio, né? Daí meditar para o vazio interior. Então, a partir daí, nós desejamos, né, que todas as pessoas possam, que estudam gnose, né, e todas as pessoas que assistiram esse vídeo, que leram o texto dessa aula, né, possam colocar essas palavras em práticas e possam experimentar, né, a realidade desses fatos e possam obter as suas experiências positivas. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.